Boa noite. Olha, eu tava com uma saudade de vocês, gente. Falar pra vocês, eu amo todos vocês, cada um que está aqui nesse auditório hoje. Hoje teremos a palestra, a gente fez uma programação, mas nós sabemos que o Flávio e a Miriam não está aqui por motivo de saúde, né? Mas quando tiver uma outra oportunidade, a gente prepara uma outra programação com vocês, com o Flávio aqui, tá bom? E eu estou muito animado, estou muito feliz com a presença de todos, né? Eu fico muito emocionado de ver vocês aqui e é importante hoje a palestra da Giderilda, ela falar um pouco sobre a cultura surda. Isso é muito importante que vocês fiquem atentos, evitem de ficar conversando com a amiga do lado, tá? E acabar perdendo a palestra, a fala da Giderilda, tá? Então vou convidar a Giderilda agora para estar falando, né? Entra no YouTube. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, difícil a gente estar aqui hoje, terça-feira à noite. Nós estamos lá no último fiozinho da bateria, cansados. Aí olha pra cara da professora de Verilda, fala, professor, quando pega o microfone, sabe minha mão? Misericórdia, eu vou começar a falar agora, será que meia-noite termina? Bom, a Ana Laura não quero nem olhar pra cara dela, porque isso daí ela não sabia nem o que eu ia falar, né? Aí já fica complicado, não é mesmo, Ana? Mas eu estou muito animada, tá? Por estar aqui com vocês. É um assunto muito gostoso. E tem muita gente que não me conhece. E tem gente que me conhece parcialmente. Então eu vou começar do começo. Meu nome é isso mesmo. Adverilda. Tá bom aí. É desse jeito, tem que esperar. Porque são 9. 9. Agora a parte que eu mais gosto de me apresentar é falar. E o meu sinal é. Gente, olha o que faz, né? Meu sinal. Ai, que tão pequenininho, olha. Amo o meu sinal, eu amo. Porque eu me realizo na Libras em duas coisas. A primeira é o meu sinal, fica simples e pequenininho. A segunda, que eu posso cantar. Porque eu sou uma estrambelhada, uma maritaca, daquelas que uma hora gritava para baixo, não cabe nem um coral. Na Libras eu consigo, né, que é poema. Então, eu amo me expressar em Libras. Eu me realizo. A parte que eu não consegui me realizar, eu me realizei aqui com a Libras. Então, vamos lá, minha apresentação. Já contei que eu sou professora, sou formada em língua portuguesa e estrangeira, que a gente diz língua estrangeira moderna, que é inglês. Fui efetiva por 27 anos na sala de aula, e me aposentei como professora de inglês, ou língua estrangeira moderna. Fiz também letras, naquela época era plena, 3 anos, tá? Terminei e fiz pedagogia, que na época também era presencial e plena. Pedagogia, mas antes, quando eu tinha 18 anos, eu fiz o tal do magistério, que era igual a pedagogia. Eu fiz o magistério para eu descobrir que eu era professora, alfabetizadora. Então, vocês perceberam que eu tenho aí o coração na alfabetização, no ensino. Então, gosto muito dessa parte. Depois, eu fiz pós-graduação em Libras, em 2010, se não me engano. Na época que era mais difícil a gente fazer pós, foi um desafio muito grande. Fiz por necessidade, mas foi onde eu me apaixonei de verdade por Libras, que eu era apaixonada pelos surdos. Eu não aguentava ver a mãozinha balançando que eu ia lá. Aí depois eu comecei a entender que a língua era apaixonante, né? E como eu sou professora de inglês, eu tenho curso de formação de como se ensina inglês. E foi o que me ajudou a entender a estrutura da Libras, porque eu entendo como se forma uma outra língua e as estratégias de ensino de outra língua. Então, como eu falo para os meus alunos,
agora eu estava falando, me apresentar, eu sou professora efetiva na Faculdade de Dracena, Fundec, na Fundec, isso, FBC, de Dracena, há 15 anos já, e educação especial nos cursos de pedagogia, enfermagem, educação física, dois semestres de pedagogia e no curso de medicina, que é diurno. Então, eu já estou lá faz tempo, né? Trabalhando com esse contato com a língua. Para terminar a formação, eu estou fazendo um curso que já está há 9 meses, pela FENEIS, Federação Nacional de Educação dos Surdos. Isso, falei certo, procurei coisa. E vai durar só 2 anos, né? Para ver se a gente aprende um pouquinho mais, né, do processo de interpretação. Tem mestrado, fez mestrado pela Unesp aqui. Pensa, uma menina maravilhosa. Ela me deu 2 netas. A primeira tem 18 anos, então eu tenho uma neta de 18 anos. E a segunda tem 8 anos. Agora era para Do meu filho, também me deu 2 netos. Me deu o Ben, de 4 anos, de 5 anos, que fez domingo, de 5 anos, e a Liz, de 7 meses. Então eu tenho 4 netos. Esse é o motivo de vez em quando o povo fala, de vez em quando some. Eu sumo. Quando eu vou vozar, eu esqueço de livros, eu esqueço de tudo e vou só vozar. Quer dizer, você vai estar vozar. E agora? Passear, visitar. Tá ótimo. Ótimo. Ficou claro que eu posso ficar junto com os netos? Tá claro isso? Pode ir lá, visitar os médicos. Então, tá bom. A Ótimo. pessoa vai ter que. Então, gente, vamos começar a trabalhar. Chega de apresentação. Eu ia começar às 7, seria das 7 às 10. Nós estamos começando das 8 às 11. Mais ou menos às 11h30 a gente termina. Tá bom? O Caio já deixou aqui, ó. Bom, mas o nosso tema está aqui. Aspectos linguísticos da língua. Linguístico, lembra a palavra? Língua. Olha, então hoje nós vamos falar sobre língua, certo? É essa a língua? É essa a língua que vocês estão vendo aí? É, daí? É isso daí que nós vamos falar hoje? Língua grossa, língua fina, quem dobra a língua, quem não dobra a língua, é sobre isso? Não. Então eu já começo colocando você para pensar. Se nós vamos falar em língua, e a Libras é uma língua, que eu já vou adiantar a informação para reforçar, vocês não podem esquecer disso. Então, muitas vezes, eu vejo a palavra, mas eu tenho que pensar no significado. Eu não vou falar sobre língua, eu não sou fono. A fono entende isso daí, não é verdade? Dá um trabalho para a mulher da cada serviço para a gente, levanta a língua, põe a bala na língua, põe a bala do outro lado, dá um trabalho, exercício. Mas eu vou falar sobre os aspectos linguísticos da Libras, certo? Então, aspectos aqui, nós vamos entender sobre as características, sobre as vertentes, como nós vemos as línguas, tá? Próximo, por favor. Então, o que são aspectos? Eu coloco aí só para a gente reforçar o conceito. São pontos de vistas. Como você vê, como eu vejo, são entendimentos, são visões. Por exemplo, quando eu digo para você, estude os vários aspectos da Libras ou da língua para você entender. Então, estude como várias pessoas percebem. Como você percebe essa língua usada. Por exemplo, quando eu coloquei lá um baita do linguão para fora, você falou assim, ela está doida? Nessa língua. Mas quando eu falo para uma criança, vamos ver a língua, rapidinho aí, bota a língua para fora. Então, ele vê desse jeito. Quando você fala de língua para mim, professora de língua, menina, me dá felicidade para falar, agora sim nós vamos falar sobre língua. Quando eu falo sobre língua para minha mãe, ela já vai falar, mas fulana é linguaruda, hein? O que significa o linguarudo? Fofoqueiro. Entendeu? Então é como você vê,
como várias pessoas veem. E no caso de línguas, nós vamos falar de estudiosos e os utentes, ou seja, as pessoas que usam a língua. Ok? Próximo, por favor. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta e a Ana Laura vai travar a mão, por favor. Qual o sinal para você? Aqui, olha lá, olha, está certo. Passam para o Carlos ver. Certo? Tá certo? Tem gente que está fazendo mais ou menos, mas ele disse que está certo. Então, agora, esse é o sinal. Agora eu vou usar a Ana em slow motion. Câmera lenta. Ana. Língua de sinais. Mais alto para as pessoas verem. Língua de sinais. A mão bem espalmada. Ó, esse movimento. Mão bem espalmada. Língua de sinais. Isso. Agora ela tem que voltar para a mão, para a posição das mãos dela, né? Ela só levantou para todo mundo visualizar. Língua de sinais. Então nós vamos falar sobre língua de sinais. Próximo. Destravei, amiga. Mais um. Esse daí, mais um. Já levar. Isso. Falando de língua de sinais, nós temos duas fases. A primeira fase das línguas de sinais foi a fase da difusão. O que é difusão? Espalhar, alguém já fez ali rápido. Quando precisava espalhar a língua de sinais. Por quê? Porque começou-se a usar a língua de sinais depois de uma proibição, não foi? Então nós precisávamos o quê? Da visibilidade. Precisava espalhar. Não importa como você sinalizava. Eu e o Alan, nós somos desse tempo. Eu esqueci de apresentar o Alan, depois ele vem aqui, eu vou apresentar ele, viu? Eu conheci o Alan, ele era um molecote. E a gente aprendia livros de todo jeito. O que era importante era sinalize, saia sinalizando. Era isso que era importante, era a liberdade, era comemorar a possibilidade de sinalizar. Porque a língua de sinais aqui no Brasil começou por volta de 1960. Eu sou de 67, não veio antes de mim. Começou a se divulgar isso, vamos lá fazer sinais. E aí começou a pensar como vai fazer essa estrutura. E agora? Que é a segunda etapa. Então, primeiro era para difundir e depois pensar na estrutura. Eu vou contar uma coisa bem baixinho para vocês. Vocês acreditam que tem gente que ainda está na fase da difusão da Bíblia? Que faz Bíblia de qualquer jeito e fala assim, mas é assim, tá? Eu faço assim, tá? Como assim? Agora nós estamos na outra fase. A fase de pensar que tem uma estruturação. Nós precisamos estudar, entender como acontece essa organização da língua. Aí eu explico para vocês o que é difusão, tá? Como acontece, ela é espalhada em várias regiões, em grupos e contextos diferentes, não é? Como que pode acontecer no comércio, na mudança de uma cidade para outra, tá? Na influência cultural. O que é influência cultural? Quando nós recebemos um vizinho que é italiano. É rapidinho que você chega lá, tá aquele macarrão maravilhoso. O que rapidinho você vai começar a fazer? Um molho de macarrão igual da italiana. É ou não é? É. Vem alguém para sua casa que adora uma comida com muita pimenta. Com um mês, o que está acontecendo com você? Comendo pimenta. Não é? Então é igual a língua. Chega alguém do Rio de Janeiro com sotaque do Rio de Janeiro. A pessoa fica uma semana na sua casa, ela vai embora, como está?
Está com sotaque do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a língua, a difusão acontece desse jeito. Ela é utilizada fora do seu local de origem ou influencia línguas e culturas. Cultura, qual é o sinal de cultura? Qual é o sinal de cultura? Aqui? Aqui. Então, cultura é esse sinal, muito bem. Vamos lá para o Carlos ver. O Carlos quer ver se está certo. Vamos lá. De fora para dentro. Aí eu ensinei isso para as crianças lá do 4º ano. Cultura são usos e costumes. É tudo aquilo que nós aprendemos com o outro. Então, eu pego de lá e boto dentro da minha cabeça. Tu vai esquecer disso? Não, né? O que é cultura na língua portuguesa? Usos e costumes que eu pego de outra pessoa para mim. Dei outra dica. Se você não sabe o significado da palavra na sua língua, você nunca vai aprender na outra língua. Clarinho? Tranquilo? Então, primeiro você tem que aprender a sua língua. Se não tem significado para você, como é que você vai passar para outra? E a difusão cultural? Foi isso que eu acabei de passar para você, né? Ó, o uso do inglês. Quem não fica cantarolando a música de inglês, não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando. E quando bota uma camiseta e depois que usou uma semana, andou para lá e para cá, descobre que estava andando com palavrão escrito estampado. Olha lá! Alguém já se denunciou ali, ó. Viu só? Sabe onde está escrito e vai embora. Não é? Influência cultural. E nem conhece. Difusão tecnológica. Isso daí é o que a gente faz muito, não é? Nós estamos aí com o Instagram. Você faz coisas que não sabia, nem sabe que faz. Não é? Você simplesmente faz. E através do WhatsApp e do Instagram, o que aconteceu com a Libra da difusão, ó, bombou. Bombou, não bombou? Todos nós temos acesso a tudo. A tudo sobre surdo, Libras. Tudo que você procurar, você acha. Próximo. Aí vem a pergunta. Até agora, nós estávamos falando de língua tudo misturado. Agora eu voltei lá no sinal que nós fizemos anteriormente. Língua de sinais. Faz de novo lá no sinal de língua de sinais. Olha lá. Língua de sinais. Agora, língua de sinais é universal? Sim. Sim? Não? Sim? Sim. Língua de sinais é universal? Então vamos pensar o que é universal? O que é universal? No mundo inteiro. Então agora eu vou reformular. O mundo inteiro pode ter língua de sinais. Viu? Mas todas são iguais? Não. Todas são iguais. Ó, está falando com você. Então, a língua de sinais, ela pode ter no mundo inteiro, em vários países. Mas todas são iguais? Não. Próximo slide, vamos ver isso. Olha lá, ali é o mundo. Isso aqui é uma pessoa passando escondida. Tá vendo? Você viu? Usando a comunicação. Olha lá essa imagem. Percebam. O que representa ali, ó, o globo e as diferentes bandeiras, as diferentes culturas. Próxima, por favor. Agora as línguas orais. Olha como as pessoas falam oi. Então, a língua oral, no mundo inteiro, vamos pensar, todo mundo fala. Não é verdade? Todo mundo fala, de um jeito ou de outro, todo mundo fala. Olha lá o outro. Certo? Agora, todo mundo sinaliza, todo mundo que eu falo, usuário dos sinais, eles podem sinalizar em todos os lugares? Sim ou não? Todos os países podem sinalizar? Sim, sim, sim. Mas são iguais? Não, não são iguais. Por quê? A nossa língua, o nosso paladar, o nosso oi é igual em todo lugar? Não. Mas nós falamos, nós nos comunicamos, nós cumprimentamos. Então, quer dizer, todos nós somos falantes, somos orais. Então, eles são sinalizantes. Sinais, 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 sinais. Mas a cultura é diferente, a língua é diferente para cada um.
Os sinais são diferentes. Porém, todos podem sinalizar. Não é verdade? São lugares que não são línguas, mas têm comunicação. Tá? Às vezes, a língua de sinais não é reconhecida. E tem lugares que ela é. Próximo. E tá, agora nós vamos falar de Libras. Ana, e agora a Libras? A Ana vai congelar, nós vamos trocar ali. Então, bora lá. É o Alan, congelar o Alan. Congelar no difícil. Bora lá. Alan, guarda o bolso que eu tô vendo que você não tem dinheiro. Só divertido. Esse é o Alan, o intérprete mais lindo e maravilhoso. Hoje ele tem muitos intérpretes aqui. Pode falar, não é? Ele é um intérprete lindo e maravilhoso, mas não é. Alan tem um carinho super especial. Eu falo que é um dos guerreiros que está sempre aí do lado dos surdos, apoiando todo mundo. Trabalha com o mesmo afinco que estivesse fazendo um trabalho particular, né? Está aí fazendo faculdade de análise de desenvolvimento do sistema. É um palavrão, aí quando ele sinaliza, vira só isso. Ó. Aí quando sinaliza, fica só isso. A Libras é maravilhosa, né? E isso vai colaborar muito com a gente, né? Nós precisamos de um profissional de excelência, porque se ele interpreta com excelência, não é quem é excelente em todo lugar. Então, muito obrigada por fazer a modalidade sinalizada também, Alan. Então, bora lá. Alan, congela uma mão com língua de sinais, vai, que nós fizemos. Espalma bem essa mão aí, isso. Pode ser essa mão? Posso escolher a mão? Isso. Agora eu vou perguntar para vocês. O que significa a tal da Libras? Manda logo, o braço do menino vai doer, ele quer falar. Isso. Agora, Alan, com a mão de lá faz sinal de Brasil. Com a mão direita. Brasil. Bem bonita, Alan. Eu quero que você faça assim, bem desenhadinho assim. Vai. Isso. Agora, o olho do Alan vai acompanhar, ó. Ó lá. Perceberam? Perceberam aqui? De novo, Alan. Mais uma vez. Isso. Agora, veja bem, como eu estou podendo, essa mão aqui, põe o Brasil lá. Isso. Agora vem o Brasil. O que ele está sinalizando? Qual é o sinal? Língua brasileira. Aqui é língua, não é? E essa daqui é Brasil. Então o que ele fez? Juntou. Destravou, não, obrigada. Isso é uma palavra composta. 2 sinais. Nós temos guarda-roupa, não temos? O guarda mais a roupa. É um exemplo. Então, e qual é a maneira correta de escrever? Dá uma olhada ali, ó. O Bob Esponja já queimou o lápis porque ele não sabe se ele escreve Libras, com L minúsculo, ou Libras. Vamos ajudar o Bob Esponja. Passa aí pra gente ajudar, porque tá difícil ali. Então, bora. Vocês viram que eu não consigo falar de Libras se eu não falo de língua de sinais? E é por isso que nós fazemos uma farofa depois. Mas hoje nós vamos deixar isso muito claro. Olha lá. Então vamos seguindo. Primeiro, em azul, língua de sinais. Todas azuis. Todas em azul. Agora, aqui eu tenho o nome do país. Então seguiu pela mesma regra. Ó. Língua de sinais britânica, francesa, americana, russa, alemã e brasileira. Não segue pela mesma linha? Observem a última linha. Língua de sinais brasileira. O que vocês falaram para mim agora há pouco? Como que era? O negócio aqui está invertido. Olha lá, pronto. E agora? Se você ficou com dúvida, eu estou feliz. Ficou? Ai, obrigada. Então passa. Próximo. Outro primário. Qual é a língua oficial do Brasil? Portuguesa. Não é língua brasileira, não. Então, não existe uma língua brasileira no Brasil, existe uma língua portuguesa. E por quê? Próximo. Então, por que nós falamos ao contrário? Mais um. Porque o correto, isso de acordo com
a ciência linguística não é como a de Verilda. De Verilda não construiu isso, quem dera. Talvez eu nem estaria aqui, porque daí a Darcy teria que ter me chamado com anos de antecedência. A sigla correta é Libras e não Libras. Então, a sigla Libras, antes era Li de língua, Bra de brasileira, olha lá no verde, e S de sinais. Antes era assim. Depois que se pensou na estrutura da Libras, olha como ficou. Com a grafia Libras, que significa Li de língua de sinais. Então, aqui está junto, no amarelo. É uma palavra. Então, é língua de sinais. Vocês viram no slide anterior que estava tudo azul. Então, é língua de sinais brasileiro. Língua de sinais brasileira. O Brás, com S, é brasileiro. Entendeu? Por isso que o Alan fez o exercício. Emprestei a mão do Alan, que ele fez a língua de sinais e depois ele fez o Brasil. É a composição. Não é? De novo, Alan, faz aquele congelamento. Faz língua de sinais. Isso. Brasileiro. Entendeu? Claríssimo aí? Posso seguir? Posso seguir. Faça o sinal, agora nós já fizemos, pode passar. Agora nós já aprendemos essa. E como abreviar? Como abreviar? Voltando à minha primeira pergunta, é uma dos erros que nós percebemos, ficamos em dúvida e vai embora para frente. Sabe aquela coisa que a gente empurra com a barriga? É esse. Esse é aquele erro que a gente vai deixando para lá. Certo? De acordo com o dicionário, se uma sigla for pronunciada como se fosse uma palavra, deve ser escrito com apenas a inicial maiúscula. Então, qual é a maneira correta de escrever? Só com a inicial maiúscula, Libras. Olha lá a regra gramatical. Por exemplo, nós temos lá FENEIS, olha lá, o F maiúsculo, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Certo? SESC. Não é? A primeira maiúscula. Por quê? Fica uma palavra, ó, SESC. Né? Libras. Não fica uma palavra certinho? Entendeu? Então é o correto. Porém, hoje nós temos a letra toda maiúscula, a caixa alta, quando nós queremos destacar, mostrar que é importante. Nós colocamos caixa alta. No caso, no nosso caso, da ASP, então a gente também deve escrever o correto, é só o A maiúsculo. Eu entendo que sim, porque forma a palavra ASP. ASP. Não é verdade? Porque quando é pronunciável, a regra está lá bem clara, como se fosse uma palavra. Pronunciável, como se fosse uma palavra, deve ser escrita com apenas a inicial maiúscula. Essa é a regra. Próximo. Quando eu fiz, eu lembrei disso. Falei, olha, eu vou perguntar isso, eu acho que sim. Eu coloquei aí para vocês entenderem toda a explicação que eu já fiz, só para deixar de novo bem claro. E grifei aqui, ó. Nós vamos falar só essa parte que está de azul grifado, ó. Libras é um termo consagrado, quer dizer, importante, de muito respeito para a comunidade surda. Então, em respeito aos surdos, nós temos sempre que zelar pela escrita correta. Por que eu estou falando nós? Porque nós, ouvintes, é que somos os professores deles na escola. Nós, ouvintes, que estamos aqui fazendo Libras, é que vamos ajudar as outras pessoas que não fizeram ainda. Somos nós que vamos dar uma cutucadinha e falar assim, ô coordenadora, sabe, nesse documento aqui, a grafia não está correta. Aí você está pensando o quê? Não, tá aqui, ó, no dicionário, a senhora pode pesquisar. Pode pesquisar. Não sou eu, senhora, desculpa, não sou eu, não é meu pensamento. Ah, mas está escrito em caixa alta para destacar, é diferente? Você bota lá na caixa alta, igual a gente quando está gritando lá, né? É onde está, é diferente. Então, nós precisamos entender e saber a intenção que escrevemos. Entender por que escreve. A manutenção do termo indica o nosso respeito, tá? Com esse povo que nós desejamos ajudar. Aqui embaixo tem assim, ó.
Quando se trata de publicações menos teóricas em português, é adequado usar só Libras. Por exemplo, você está fazendo um texto curto, você coloca só Libras. Quando você vai fazer um texto científico, um TCC, você deve escrever língua brasileira de sinais. Tá? Lembrando sempre isso, que a nossa língua é língua portuguesa, a língua do país. Já já eu vou reforçar isso daí. Próximo. Olha lá quem é que fala isso. Onde você vai buscar isso? Tá? No dicionário Capovilla, que é a Bíblia da Libras. É aqui que tem as regras para nós seguirmos. Teve dúvida? Tá aqui. Aí tem outra coisa. Eu encontro um surdo e ele fala assim: não, eu que inventei esse sinal. Os surdos podem inventar sinais dos locais, da cidade. Isso é dos surdos, específico dos surdos daquela região. Nós também podemos inventar sinais, mas não vão ficar registrados no dicionário. Por exemplo, eu levei o carro na oficina e consertou a ripimboca da parafuseira. O que significa isso? Uma palavra que não tem significado. Acho que ele vai... Olha lá, tá vendo? Uma palavra que não tem significado. Mas eu posso falar, e você vai entender, né, Darcy? A Diveduda tá aqui bravo hoje, que quebrou a ripimboca da parafuseira do carro dela e ela não conseguiu chegar. Eu criei. Isso chama neologismo ou uma expressão. Mas vai para o dicionário? Não. Vai cair na prova do Enem? Vai cair no concurso público? Não. Não. De repente, pode ter naquelas pegadinhas, né? Se é uma palavra, qual o significado da palavra. Mas, então, é diferente. É diferente. Tá? Por exemplo, quem não aprendeu a escrever a palavra delete? Todo mundo sabe. Deleta aí, deleta aí. Tá com menos de 10 anos que ela entrou para o dicionário. Ficou 10 anos em uso para depois ela entrar no dicionário. Não é? Então, próximo. De acordo com Capovilla, a língua define um povo. E é aí que a gente começa a nossa conversa de hoje. Vocês estão me observando falar. Desde o começo vocês já perceberam que eu gosto ou não de ser professora? Sim. Gostei dessa palavra aí. Sim. Porque a minha língua, o meu modo de comunicar expressa isso. Quem nunca encontrou uma professora que fala assim: pelo amor de Deus, sou professora, não sei quanto tempo. Eu não aguento naquela sala de aula. Aqueles moleques, não sei o que. Aí eu digo para ela: menina, tu não teve oportunidade de fazer a tua faculdade, não? Vai trabalhar em outro lugar. O que tu está fazendo aí no lugar que não gosta, não é? Procura entrar aqui, gosta, vamos ser felizes trabalhando. Vamos ser felizes trabalhando naquilo que a gente faz, fazer com amor. Porque eu digo para os meus alunos, todas as vezes que eu entro na sala de pedagogia de qualquer turma, medicina, eu falo: olha, você é o meu material de trabalho, é o material mais precioso que eu tenho. É ou não é? Já pensou se eu falta com respeito com vocês? Olha quanta preciosidade, qual o valor de uma vida mesmo? Então nós temos aqui, ó, pessoas preciosas. Não é o que eu falo de novo. E nós, ouvintes, somos responsáveis, colaboradores do desenvolvimento linguístico dos surdos. Porque nós precisamos ajudar a desenvolver a língua deles, para depois eles chegarem na nossa língua. Não é? Língua. O que é língua? O que é língua? É um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. Então, só é língua se for organizada por regras gramaticais. Se não for organizada, não é língua. É o que eu falei lá da palavra que não tem significado. Ela não é organizada. Próximo. Próximo. Isso. E a tal da linguagem? O que é linguagem? O que é linguagem? A língua é organizada. E a linguagem? É como eu me expresso. É como eu uso a língua. Próximo. É como eu uso a língua. É a língua em ação. Por exemplo,
É a capacidade natural, pode ser verbal, não verbal. Por exemplo, se eu chego aqui, ó, vou falar, eu tô gosta hoje, tá uma alegria que chegou dançando. Eu estou usando a linguagem corporal. Não estou? Eu posso, as placas, as cores das placas vermelhas, azuis e amarelas têm significados diferentes? Se você não souber, você vai perder sua habilitação. Porque tem placa verde, tem placa amarela, tem placa azul. Não tem? É uma linguagem. O semáforo, a música. Agora, esses sinais, dança e tudo mais, são usados na língua portuguesa? Sim. Por exemplo, eu canto na língua portuguesa. Então, na língua portuguesa cantada, qual é a linguagem que eu estou usando? A linguagem cantada. A língua portuguesa, quando eu danço, eu estou usando a língua portuguesa com a linguagem corporal. Próximo. Isso é linguagem, então. Isso daí é língua ou linguagem? Linguagem. Tudo isso daí é linguagem. Então, é uma maneira como eu me expresso. Entendeu? Isso daí é linguagem. Olha lá, o Carlos já entendeu, né? A pessoa de óculos de sol ali, a pessoa, vocês já estão dizendo, ó, use óculos de sol que o sol hoje está quente. Olha quanta comunicação tem ali. Tá? Ficou claro? Entre língua e linguagem? Alguém tem dúvida aí? Posso seguir? Importantíssimo esse conceito aí. Obrigada. Próximo. Ninguém pode carregar dúvida. Dúvida foi feita para pôr para fora. Então é hora de explodir. Tem alguma pergunta sobre esses assuntos até aí? Para vocês fazerem? Ficou alguma dúvida? Querem ampliar? Tem alguma pergunta? Eu quero saber só se vai ficar gravado também tudo isso aí que você passou. Que passou até agora, se vai estar no YouTube também. O Vavá, você está gravando, Vavá? Tá gravando. O Vavá disse que tá. O Vavá disse que tá. Então tá. Então vai ficar aí. Pronto. Então, não levem dúvida. Mais alguma dúvida? Cada país tem um jeito de se expressar, mas assim, tem alguma coisa que é universal, assim, na Libras? Isso. Nós temos uma tentativa da língua artificial, vou explicar, que é o Esperanto, que tentaram fazer uma língua que as pessoas se comunicassem tudo igual, mas ela ainda está meio dormindo. Ela ainda está meio dormindo. Não teve o mesmo resultado, não teve o resultado esperado. Não teve resultado, chama Esperanto. Mais alguma pergunta? Podemos andar? E agora? Quando nós falamos em Libras, sempre tem essa questão. A Libras é oficial? Ela é uma língua oficial? Eu percebo muita dúvida. Vamos tirar essa dúvida? Vai, Vavá. Que é oficial? Lembra que eu falei? Vamos voltar para a nossa língua. Essa dúvida não é sobre Libras, isso aqui é sobre língua portuguesa. O que é oficial para nós, de acordo com o dicionário? Oficial é um adjetivo, quer dizer, uma qualidade que designa, que mostra tudo o que é proposto, declarado, ordenado por uma autoridade reconhecida. Tudo aquilo que é relativo ou emana do governo. Oficial pode estar relacionado com aquilo que é autêntico, verdadeiro. Conceitos de língua oficial e a Constituição. O que se diz de língua oficial de acordo com a Constituição? Uma língua oficial é uma língua pela qual ocorrem os atos administrativos, legais para uma nação, registros de um país. Uma língua oficial representa uma nação na sua cultura como um todo. Aproveita aí, passa a mão no seu RG. Em que língua que está registrado as suas informações? Língua portuguesa. A língua oficial do país, onde
É reconhecida por toda a autoridade. Alguém questiona o que está escrito no seu RG? Não, é reconhecido, olha lá. E quando eu levo o meu passaporte, eu vou parar em vários países, eu estou com o meu passaporte, eu sou brasileira, vai estar escrito primeiro em que língua? Língua portuguesa, para representar que eu sou brasileira. Então a minha língua me representa o meu país. O Carlos é surdo, vai viajar, vai para a Itália amanhã, acabei de dar um presente para ele, vai viajar. E no documento do Carlos, ele está assim, já torcendo. No documento do Carlos, que é surdo, que usa Libras, está tudo escrito em Libras? Sim ou não? Não. Está claro que Libras é oficial? Agora eu vou perguntar. Libras é oficial do país? Não. Não, né? Ela não é. Ela não é a língua oficial do país. Ela não é a língua oficial. Qual é a língua oficial do país Brasil? Língua portuguesa. Passa que eu vou esclarecer mais isso, que ainda tem ideia pegando fogo aí. Importante. Muito importante a gente pensar de novo. Não coloquei a lei aqui inteira, mas deixar bem claro. A lei 10.436 de 2002, tá, é importantíssimo para o surdo. O que está escrito ali? Reconhece como legítima o que há muito tempo vem sendo estudado. Ela apenas reconheceu em termos legais o que eu falei para você, que começou lá em 1960 com o Lillian Stowe. Então a língua foi reconhecida. A língua foi reconhecida. Tá? Próximo. Artigo 1º. Isso daí você decora para concluir. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais livres e outros recursos de expressão a ela associados. Agora, o que é a palavra legal? O que significa legal? Aquilo que é legítimo, aceito, verdadeiro, que se pode acreditar com certificação, que permite o uso e a difusão. É um meio legal de comunicação, mas não é oficial. Ficou claro? Ela é legal, reconhecida legalmente, tem uma lei, mas ela não é oficial. Então, a partir de hoje, pode colocar essa perguntinha na prova, não pode, gente? Essa é fácil, né? Você vai esquecer disso não. Então, ela é legal, mas não é oficial. Por que ela é legal? Por quê? Ela é legal? Deixa eu ver se ela fez esse legal. Você fez esse legal? Ele não fez, não. Não fez, não. Não pode. Não é esse legal? Não, legal é de pessoa legal. Porque é legal, não é? É. Tá vendo? O cara conhece a língua dele. Se ele não conhecesse, ele ia fazer esse legal. Entendeu? Qual é o final desse legal aí? Legal de lei. Olha lá, ó. Entendeu? Ela é legal, ela é verdadeira, ela é reconhecida. Ele pode usar assinada, tá? Pode usar. Ele só não podia usar o legal, mas ele disse que eu sou legal, então tá tudo certo. Vamos passar pra frente. Ficou muito legal isso daí, vale? Aí como que eu provo isso? Mais um? Como que eu provo isso? Busca lá na Constituição Brasileira, no artigo 3º. Olha lá, não foi alterado. Então já continua desse jeito. Artigo 13º, 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ninguém mudou isso depois que a Bíblia entrou. Continua sendo assim. Provei. Parágrafo único da lei, 10.436. A língua brasileira dos sinais. O que é esse ali? Não poderá substituir a modalidade que a Constituição põe na frente. A língua portuguesa. Claríssimo? Deixou claro? Entendeu? Problema. Então, nós não vamos mais usar a afirmação de que ela é a língua oficial. Ela não é oficial. Prova isso. Sim, sim, sim. Pega a Constituição. É a Constituição que a gente mostra, está tudo certinho. Ninguém briga com ninguém. E a tal da língua matriz? Essa é a minha pergunta? Sim. E como que o MEC reconhece
essa disciplina nos diplomas? Nos diplomas? Não, é reconhecida, ela é legal, ela é reconhecida. Eu tenho. Ela não é oficial. O oficial só é aquilo que sai escrita. A escrita dela teria que ser toda escrita, o sign right, toda escrita. Ela é reconhecida. Ela é reconhecida. Não deixa de ser. Ela foi reconhecida legalmente em a Lei 10.486. Ela é a língua da comunidade surda. Ele é oficial para os surdos. Você entendeu? Então, mas nem oficial para os surdos, porque os surdos não têm documento. Porque os documentos deles não saem escrito em Libras. Então, só é oficial aquilo que o documento está escrito. Por exemplo, certidão de casamento, escritura, compra e venda de casa, tem que sair escrito na língua oficial do país. Entendeu? Enquanto não tiver isso, não dá. Entendeu? Foi boa a sua pergunta. O MEC reconhece e nós estamos lutando para que tenha o bilinguismo, que é a aula ser usada do jeito que estamos aqui, ó. Ou eu mesmo trabalhar, desse jeito. Não o aluno ficar aqui com perto. Não, a aula tem que ser preparada junto, tá? Ou o surdo, no caso o Carlos vem da aula e o aluno vai fazer a modalidade oral. E tanto faz. Isso é uma escola bilíngue. A língua primária deles está em uso. Mas aí já é outra questão. Isso esclareceu? Foi boa a sua pergunta que reforçou. Próximo, Alan. Opa, próximo não. Não pode. Eu tranquei até o babado do Alan. A língua matriz, eu não fiz. É uma língua que serve de base. Eu não sei matemática. Quem aqui sabe matemática sabe o que é uma matriz? O que é o principal de uma matriz? É um ponto de saída, de referência, né? Então, marca um ponto e segue. Então, ela evolui, ela ajuda os outros. Então, matriz é aquela que cria outras. Vamos dizer assim, ela cria outras. Olha um exemplo de língua matriz. O latim é a língua matriz das línguas latinas. Língua latina são as línguas usadas aqui, nessa parte do mapa, na América. Certo? Então, a América Latina, aqui, ó. Línguas latinas. Quais são as línguas latinas que evoluíram? Por exemplo, português, espanhol, francês. A nossa língua de sinais também aconteceu isso com ela. Mas a Libras deu origem às outras? Deu? Não. Próxima, papá, para a gente ver quem é que deu origem a quem. Então, qual é a língua de sinais matriz? Qual é? A francesa. Tudo começou por ali. Então, a língua francesa é uma das mais antigas e influentes no desenvolvimento de outras línguas de sinais. Foi criada no século XVIII e serviu como base para a língua de sinais americana, através do trabalho do Thomas, do Gallaudet e do Laurent Clerc. Então, olha que interessante. Sabe o sinal deles? Não lembro do sinal deles. Gallaudet, acho que era esse. Gallaudet, acho que é esse. Tá? Então, olha que interessante. Então, começou lá em cima, na França, tá? E veio para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. E quem nunca ouviu a expressão assim? A França é o berço da civilização. Ouvimos muito isso, não é? Tudo começou na França. Aí veio um francês, nosso francês, aí francês. Vários sinais vieram de origem da França. Por exemplo, olha a cultura da França como tem até hoje. As mulheres francesas, as madames, tinham característica, elas usavam alguma coisa na cabeça. O que elas usavam, que a gente vê no filme? Chapéu. Como que era o chapéuzinho das francesas? E amarrava onde? E amarrava onde? Aqui. Qual é o sinal de mulher? Vamos, gente, vocês aprenderam, por favor. Entendeu? Por causa daquele chapeuzinho que é um babadinho aqui e amarrava aqui. Porque os homens também usavam aquelas perucas enroladas, né? Aí os surdos olhavam assim, eles não sabiam quem era o homem e quem era a mulher. Então as mulheres usavam o chapeuzinho. Então tem vários sinais que são características da cultura francesa. O sinal de sábado, faça aí o sinal de sábado. Sábado.
Caramba. O sinal de laranja. Laranja. Aprenderam, viu? Agora presta atenção, sabe por que sábado é laranja é sábado? Porque na França, aos sábados, era o dia de comemorar a colheita. E tinha a festa da laranja. E eles faziam um festival da laranja. Então, que dia? No dia do festival da laranja. Que dia que era o dia da festa da laranja? Era sábado. Então, sábado era dia de chupar laranja no sábado. Entendeu? Entendeu? Sábado, laranja, sábado. Próximo. Lembra da cultura que eu falei para vocês? Que uma língua interfere na cultura? Agora, vamos tomar. Esse copinho é seu, Vamos esperar ela tomar. Vamos para ela tomar. Olhou as mãos, tranquilo. O Carlos faz isso. Tá vendo? Você viu o que é cultura? Você viu o que é cultura? É cultura, copia. Sinal. Qual é o sinal? Aqui, ó. Alfabeto manual da filologia. Cadê o sinal? Como que faz? Valeu a tentativa. Agora vamos lá. O quê? É tão simples que a gente fica assim, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não sei. Então, alfabeto manual, ou alfabeto digital ou da tecnologia. Nós focamos no Libras. Você focou. Ah, sim. Isso é Libras, por isso que eu tenho a interrogação aí. Qual é o sinal? Qual é o sinal? Afinal, eu já vou fazer. E o alfabeto manual é Libras? Eu acho muito interessante quando eu entro na faculdade, na sala de aula, a primeira coisa que a aluna chega e fala assim: ai, professora, estou muito feliz com a sua disciplina, viu, professora? Eu já sei o alfabeto todo. Eu falei, que bom! Agora nós vamos aprender Libras, né? Professora, vamos aprender. Segue? A gente não responde, segue também. Então vamos responder. Olha lá. O alfabeto é um recurso utilizado para escrever palavras que não têm um significado específico na Libras. Então, eu não tenho. Então, eu uso o alfabeto. Então, ele é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Ele é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Certo? O que é um empréstimo? Por exemplo, entre eu e o Carlos, eu preciso de alguém. Quem? Fica aqui no meio. Eu preciso de quem? O Alan. Então, eu não consigo falar. A comunicação está truncada. Então, para eu conseguir chegar lá, eu quero falar para ele, eu não sei como que eu falo. Então, eu preciso do alfabeto manual. O Alan é o alfabeto manual, no caso aqui. Certo? Então, ele faz a ponte. É daqui que eu consigo me comunicar com os surdos. Porque eu não sei Libras. Mas, e se o surdo não sabe ler? Qual a diferença de ler ali e ler aqui? E aí nós vamos para a cultura surda. Você, quando nasceu, você já nasceu lendo, abençoado? Ainda bem que nós não teríamos emprego para mim. Tu foi para a escola aprender. Então tá, você pode aprender a escrever depois. O surdo tem que sair da barriga da mãe, sinalizando e fazendo alfabeto. É isso? Mas muita gente faz isso e depois fala que está fazendo inclusão. Pensa comigo. Nós aprendemos, nos alfabetizamos depois dos 4 anos hoje. Depois dos 4 anos. E se você não alfabetizar o surdo, porque alfabetizar ele é na segunda língua dele, porque primeiro era sinalizado.
a língua 1 dele. Se você não ensiná-lo a ler e a escrever, ele vai saber? Aí a pessoa chega, vai falar Libras. Aí fica assim. Ele não sabe ler. Como que ele vai fazer? E as pessoas acham. Aí o surdo, para não ficar sem graça, o surdo faz assim. Aí vai embora. Aí hoje eu encontrei o fulano. Eu não sabia falar uma palavra. Aí ele falou que estava certo. Entendeu? Chamando a cabeça. E isso é cultural. Eu estou falando daqui, tem gente que está assim, ó. Eu entendo quando a pessoa está entendendo. E quando a pessoa não entende, a pessoa fica assim. Ou então ela para, estática. O professor faz muito essa leitura, não é? A gente faz essa leitura. O surdo também tem a mesma coisa. Ele copia essa cultura nossa. Porque ele fica junto com a gente. O tempo todo a gente fica parecendo uma lagartixa. O surdo Só que ele nunca fala não. nunca fala nada. Está sempre certo. Está sempre certo. Entendeu? Então, ficou claro? Então é considerado um empréstimo. Nós usamos isso, empréstimo linguístico também. Olha só. Lá na tua casa tem uma caixa grande, elétrica, que você coloca no 220 na tomada, coloca lá a garrafa d'água, bebida, guaraná, cerveja. Daqui a pouco você tira, ela está congelada. Como chama esse eletrodoméstico? Freezer. O congelador está lá em cima da geladeira. Freezer. Freezer é palavra da língua portuguesa? E da onde você foi emprestar essa palavra para você usar? Bem escrito. De quem você buscou? É de quem? Do inglês. É um empréstimo. Então nós usamos tanto, que ela ficou sendo nossa. Não ficou? Ou quando você fala assim, eu vou procurar a palavra freezer no dicionário para ver o que significa, para eu ligá-la na loja e comprar um. Então nós temos vários empréstimos linguísticos, nós usamos no nosso dia a dia. E fica tão normal que você acha que é seu, né? A gente já pega, dono do proprietário. Agora vai depois. Próximo. Senão já vai não vai mais. Sabe por que eu coloquei essa pergunta? Em 2000 e... mais de 20 anos atrás, quando começou, antes de ser reconhecido, 2001, por exemplo, estava quase perto para ser aprovada a lei da Libras. Eu fui para São Paulo numa palestra com surdos, com Choi. Pensa num surdo exigente, eu quase Choi. Ele era chinês, Choi. E ele começou assim a palestra. Ele chegou, o intérprete começou a fazer, ele falou assim, surdo, pensa. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não acredito que eu vim lá de longe, do Panorama, para São Paulo, fiquei uma semana lá fazendo um curso, para perguntar isso. E eu fiquei pensando. Aí depois eu falei, ixi, não pensa. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei em dúvida. Falei, pois agora eu também vou levar a dúvida. Próxima, vamos ver o que a gente fala sobre isso. Todos nós nos comunicamos. Se eu falo, não importa como, com as mãos ou com a boca, eu tenho que, antes de falar, pensar. Então, eu primeiro penso, depois falo. Ou não falo. E essa história de já falar sem pensar, isso não acontece nunca. E você não mexe com o dedinho sem pensar. Sabe muito bem disso, que teve alguma paralisia, algum derrame, que fiquei com o dedinho só dormindo e você faz um trabalho danado para acordar. É ou não é? Quem manda no movimento das nossas mãos? A cabeça. Então, usamos a mente para a comunicação. Não importa como. Você tem que pensar antes de fazer. Então, por que a gente fala isso? Porque antigamente
pensava-se, tratava o surdo como deficiente, e é só para vocês entenderem por que incomoda o surdo chamar ele de deficiente. Porque por volta de 1700 entendia-se que quando a pessoa tinha um problema, era daqui para cima, isso daqui é cabeça. Então a gente falava assim, ele tem problema na cabeça. Qualquer problema que tivesse aqui, se fosse no ouvido, se fosse no dente, se fosse no olho, aí ele tem problema na cabeça. Então a cabeça inteira estava estragada. Por causa disso que o sinal ouvido e boca, que é o sinal de surdos, o sinal de surdo é ouvido e boca, porque entendia que daqui até aqui tinha um buraco só. Era um buraco só. E teve testes que pegavam a sanguessuga, colocavam aqui, que era para abrir, para puxar o sangue, e abrir o ouvido dele e ele ouvia. Então foram experiências. Pegava a língua da pessoa, puxava até aqui e pendurava aqui, ficava pendurada, para poder ver se a língua ficava fininha e leve, daí ele conseguiria falar. Tortura. Depois veio o tal do telefone, sinal de telefone, esse daqui. Quanto tempo o surdo ficou sem usar o telefone? Muito tempo. Começou a usar o WhatsApp, não foi Darcy? Darcy que é criança. Telegram. É verdade, tinha aquele Telegram. Olha, Skype, na verdade. Skype. Ó, tá vendo? Tá vendo como que ajuda a gente? Não foi Skype. Mas tudo isso surgiu do telefone, que foi feita uma tentativa de colocar um megafone, um amplificador bem grande, no ouvido. Que Alexandre Graham Bell, que tinha uma parente surda, tentou fazer um amplificador. Alexandre. Ele que foi o inventor do telefone, e ele tentou fazer isso. E os surdos vieram desfrutar muito agora com o WhatsApp. Não é? Então isso prova que antigamente a ciência, ela não estava errada, não fez isso para torturar. Foram tentativas de acertar. Não é verdade? Foram tentativas de acertar. Igual eu falei para vocês, na época da difusão da Libras, valia tudo. Olha quanta informação que nós temos hoje, que é maravilha. Antigamente não tinha informação. Hoje nós temos essas informações, nós temos livros, nós temos informações. Hoje é língua, tá? Próximo. Tá calor? Vem mais pra cá, porque aqui tá mais gostoso. Tá no 24 de lá. Esse é Surdez e identidade cultural. Então a surdez não é uma questão médica, ela é cultural. É cultural, tá? O uso da língua de sinais, ela é cultural. A comunidade surda valoriza a língua de sinais como parte de sua identidade. Então, o surdo pensa, próximo. Ele pensa como eu e você, com a mesma estrutura. Mas olha que interessante que é isso. Só que nós sabemos que cada um de nós temos um lado mais desenvolvido, não é? Quem é bom em matemática, em artes, nós sabemos disso, não sabemos? Eu comecei a minha fala dizendo que eu sou uma destrambelhada para cantar. Não foi? Então, olha que interessante que é o nosso cérebro. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Qual vocês acham que mais se desenvolve nos surdos? O direito ou o esquerdo? Porque quanto mais você usa, mais você exercita, mais você desenvolve. Qual? o direito. Olha, por exemplo, o surdo é bom em intuição? Primeiro lá, é bom em intuição? Ele percebe as coisas e vai? Sim. Imaginação, ele consegue construir a imagem daquilo que ele está pensando e fazer o classificador. Consegue? Ele tem um sentido artístico? Ele é detalhista? Olha lá. Carlos, Fernando, Dulce. A Dulce é costureira. Não é verdade? Outra. Sentido musical. Travou. Esse não. Né? Vai o poema, teatro, aí sim. Vai o lado artístico.
Percepção tridimensional. Sabe aquela visão que você bateu o olho e você não enxergou nada? Aí você pede para o Carlos ver, ele olha assim, assim, assim. Você manda ele desenhar, nossa, ele desenha aqui. Como você fala? Como pode? Eu não tinha visto isso. Não é? O último. O controle da mão direita e da mão esquerda é os dois. Então, vocês perceberam que interessante? Olha que interessante. Agora, tudo isso, pensa isso há muitos anos atrás. Não era valorizado. Eles eram vistos como deficientes simplesmente porque não saía o som por aqui e nem entrava por aqui. Só por isso. Só por isso. Esse dia eu estava conversando com um casal de pessoas que estão fazendo missões. Os surdos não podem participar de determinadas religiões que tem que repetir. Então, eles não podem entrar na religião, porque é feito pela repetição oral, porque só é humano quem fala. E quem é que não ouviu na escola? Qual é a única coisa que nos separa do ser humano, do animal? A fala. Eu ouvi isso muito na escola, e não é verdade. Hoje nós sabemos que nós temos muitas coisas parecidas, igual a comparação da inteligência de alguns animais, memória, como a memória da baleia, do elefante. Não é verdade? Então, nós temos muitas coisas similares e muitas diferenças. Então, não dá para falar mais de uma única coisa. Ciência maravilhosa, não é, gente? Próximo. Então, só para deixar claro que o surdo pensa, porém, às vezes ele usa mais um hemisfério do cérebro que o outro, tá? E tem uma pesquisa que está provando que pessoas que têm alguns problemas, derrames, conseguem às vezes se comunicar com a Libras. Por quê? Porque um lado estava danificado e ele consegue usar o outro. Eu estava conversando no curso de psicologia, teve uma palestra e eu fiquei interessante. Sabe quando você está escutando uma conversa que vai chegando assim? Querendo entrar na conversa, eu falei, gostei disso, eu vou pesquisar mais isso. Porque é interessante, não é? Interessante. Próximo. Pode falar, pode falar. Aí. Sinalizamos e interpretamos na mente ou nas mãos? Primeiro na mente, depois para as mãos. Isso. E qual é a natureza da Libras? A natureza é aquilo que é natural, que é forte. Qual é? Sinalizar? Isso. E como que o Carlos está lendo, está ouvindo? Visual. Qual é a natureza da Libras, então? Visual. Visual. Ele pode até não ter essa mão. Se você segurar a mão dele, ele continua sinalizando. O Carlos continua recebendo a mensagem. Entendeu? Então ele consegue. Intérprete passa por cada uma, gente, ainda mais quando tem a outra intérprete, sofre. Não é verdade? Próximo. Só para reforçar, que a gente vai dar uma esticada aí que vocês estão cansados. A língua de sinais, então, é viso e espacial. Ela precisa de ver e ter um espaço. Está claro, tranquilinho para vocês? Tá? Então, visual e espacial. Ela precisa do espaço. E ela é usada por pessoas surdas. Certo? Cada país tem sua própria língua de sinais. E a Libras é no Brasil. Fechou aqui? Fechou. Próximo. 9 horas, gente. Ó, 1 hora de palestra. Uhul! Agora nós vamos terminar de falar dos parâmetros. Não é? Mas antes... Viu? Tô tranquilo, você viu? Deu certo, né? Nosso horário, ó. Certinho. Mas antes nós vamos precisar dar uma acordada. Tem parte do cérebro que já está quase dormindo.
Você acredita? Já tá dormindo. Tá quase. Então, vamos lá. Todo mundo aí, palminha em libras, palminha em libras, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Carlos e Fernando, olha pro pessoal dando a palma. Olha lá que lindo para vocês aí. Isso, muito bem, ótimo. Aí. Agora, olha pro seu colega e dê uma salva de palmas para ele, porque ele veio, mas naquela bem estralada assim. Acordamos, sabia que bater palma acorda? Estremece tudo, acordamos o cérebro e tudo mais, porque agora nós vamos falar sobre os parâmetros da vida. Ai, que delícia, que coisa boa, não é, Vavá? O Vavá que pediu a advogada, você me explica isso, advogada. Falei, Vavá do céu, não pede isso pra mim não, Vavá. Então é por causa do Vavá que nós vamos fazer isso. Então manda ver aí, Vavá. Pode bater ele lá fora. Isso daí é o que eu falei de espaço. O visual vocês já perceberam, que eu já segurei a mão do Alan, quase quebrei o braço dele para trás. E isso daí que quem inventou foi a Quadros, a Carnot, então não foi a dividida também, é o espaço que eu preciso usar. Tá? Então eu não posso fazer libras, né, assim, tá? Desculpa. Então eu tenho um espaço para respeitar. Do mesmo modo que quando eu vou escrever uma folha, eu tenho uma margem. Não tem um limite? A Libras também tem um limite. Esses dias a gente viu até que uma intérprete interpretou e ficou de costas, fazendo a interpretação de costas. Eu nunca vi falar, né? Mas aquela lá falou, então eu nunca vi. Mas tem coisas que lá no Instagram a gente acha muita coisa legal. Muita coisa legal. Então, isso daí é o espaço. Então, olha lá, ó, a parte da cabeça, mão, tronco, o movimento dos braços que vai estar ali. Então, esse é o espaço. E é interessante que ela está sentada, né? Hoje a gente cuida desse espaço lá na janela de Libras em pé. Porque quando foi feito isso daí, não tinha janelinha de Libras, não é mesmo, Ana? Depois que eu coloquei isso daí, eu pensei. Falei, olha como nós evoluímos. Hoje nós temos as normas da BNT, que normatiza a janela de Libras, e não pode ficar sentado. É em pé. Eu gostei disso. Mas tem hora que eu não gosto de olhar porque eu estou ficando velha, porque isso daí faz tempo. E vamos falar sobre os parâmetros. Eu disse que na língua portuguesa tem regras. Então agora vamos entender como é que se forma um sinal. Porque quando nós ficamos olhando para as mãos do Alan, dançando ali, e balança a mão para lá e balança a mão para cá, como nós já temos noção de libras, a gente consegue pensar o que ele está fazendo. Mas nós não conseguimos, às vezes, explicar pedacinho por pedacinho. Então, é essa a minha tentativa. Vamos lá para a alfabetização agora, primeiro ano, ou pré-2. Quando nós vamos escrever as palavras, olha lá, bem grifado. Mata e pata. Olha lá. Tem uma diferença, não tem? Qual é a diferença? O M e o P. Aí o sinal fica diferente. O primeiro sinal é o quê? Mata. E o segundo sinal? E se eu quiser o primeiro sinal assim? Mata, uma mata cheia de água. Vocês perceberam? Com um texto, olha o que o Alan falou. Então eu tenho que pensar nisso. Mas aqui nós estamos trabalhando mesmo nas palavrinhas. O M e o P são importantes para a distinção entre elas. Aqui eu coloquei a configuração de mão que eu usei para fazer o sinal. Olha lá, ó. O L, para fazer. Aqui eu vou usar a configuração da mão inteira, em B. Olha lá, ó. A mão está aqui inteirinha. B. Letra B. Então, prestem atenção. Do mesmo jeito que eu fiz lá com mata e pata, aqui embaixo eu vou fazer igualzinho. Só tem uma coisinha diferente que é a configuração de mão. Então, para eu construir um sinal, lá eu tenho 3 letras. A, T, A. A, T, A. Aqui eu tenho 3 movimentos.
fazer o espaço onde eu vou fazer o sinal. Então, eu vou pedir para o Alan esticar o braço para a frente. Nessa posição aqui. Isso. Olha lá. Primeiro movimento. Agora, eu não falei mais nada para ele. Vai ficar parado. Vai ficar parado. Primeiro movimento. Agora, eu vou pedir com a outra mão a configuração de mão em L. Parar. Olha, não vai colocar não pedir. Ó. Ana Laura, ajuda ela, por favor. Obrigada. Então vamos lá. Isso, eu só interpreto e ela obedece. Viu? Olha que som nenhuma não me obedece. Tudo que eu queria no dia de hoje. Então bora lá. Olha lá, ele está aguardando. Agora ele vai colocar a mão no local sobre o outro braço. Olha lá. Com o movimento de cima para baixo. Será que ele fez o sinal? Agora formou o sinal. Olha lá. Formou um sinal. E ainda tem mais. Eu não observei a posição, a palma da mão dele, ó. Está para baixo. Mas nós estamos com um automático que a gente já vai fazendo. Então, tudo isso que o Alan fez, ele colocou o A, o T e o A. Mata. Como se fosse a sílaba. Como se fosse a sílaba. Cada movimento, se ele agora virar a mão para cima, às vezes pode mudar o sinal. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Uma mudança que nós fazemos de direção de mão. Se ele colocar a mão de baixo, ou na direção de baixo para cima, se ele mudar a configuração de mão em B, agora muda para D, olha lá. E tem mais, olha lá, agora sinal de hábito e costume. Ó, mesmo movimento, igual lá, mano. Ó, só mudou a configuração de mão. Isso é um par mínimo. Obrigada, Ana. Obrigada. Isso daí é um par mínimo. Um par mínimo é o que nós temos de diferença mínima, que nós chamamos de fonemas ou quiremas. Certo? Então ali está faltando um fonema, ó. Esse que é o som. Eu troquei eu P. Então esse é um movimento mínimo, a diferença pequenininha, que muda totalmente o significado. Certo? Isso acontece na língua portuguesa, isso acontece na Libras. Esse é o primeiro parâmetro da Libras, que é a configuração de mão, o sinal é CM. É isso, né? Não, primeiro, né? Dos parâmetros, certo? Configuração de mão, CM. A segunda. A mesma configuração de mão, antes nós trocamos. Eu peguei a mão do Alan, troquei, né? L e B. Agora, olha lá em cima, ó. Faca e faca. Então, agora nós vamos ter a mesma configuração de mão, que tem somente o mesmo fonema. Ó, o F e o V. Agora, na Libras, isso. Como que acontece isso? Olha lá. Vamos fazer junto comigo? Agora vocês. A configuração de mão, nós vamos usar em D, local, na fonte, movimento. E agora, que sinal é esse? A orientação, palma da mão para frente. Assim ou assim? Frente ou para fora. Que sinal é esse? Lembrar, lembrança, história. Certo? Agora, aqui, mesma configuração de mão. Significado de ver, olhar. Eu adoro fazer esse ver aqui, ó. Bem na frente do meu olho. Você faz qual? Fala assim pra mim. Não é? Porque fica tão no olho assim, é tão gostoso, mas ele é aqui. Certo? É, de acordo com a gramática, ele é aqui. Então, o significado de ver e olhar. E quantas vezes, às vezes as pessoas falam assim para nós, ó, professora, eu comecei a aprender Libras, mas é muito confuso. Porque o sinal de história, o sinal de lembrança e o sinal de lembrar é a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, histórias são o quê? Lembranças. É um problema da língua portuguesa ou da Libras?
Vocês param de jogar a culpa na Libras. Vai reclamar da nossa língua. É ou não é? Porque são lembranças, são histórias. Então não vem falar que é confuso, não. Não é? Aí eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que quando você começa a entender a outra língua, você melhora na sua. Você conhece mais significados. Você conhece mais sinônimos, verdade? A Ana Laura estuda comigo, tem hora que ela fala assim, ai, colega, eu não sabia. Ai, é? Ele fala, tá vendo como é importante a gente trabalhar? Tá? Tranquilo aí, essa diferença aí? Agora, nós estamos falando de configuração de mão. Lembra da filologia, do alfabeto? Então, às vezes, as pessoas confundem. Que letra que é essa? D. Que configuração de mão é essa? D. Configuração em D. Mas só tem as 23 letras, ou 26 letras, quer dizer, do alfabeto, nas configurações de mão? De configuração de mão? Não, são 70 configurações. 70. Por exemplo, essa, que letra é essa? Não sei. Essa, sorte. Qual que está de sorte aí? Sorte. Sorte. Carlos acabou de ensinar para mim, não sabia essa sorte. Só sabia outra sorte. Só sabia essa sorte. Agora eu tenho sorte que aprendi a sorte. Não é letra. Outra configuração de mão. Essa. Sinal de astronauta. Sabe o sinal? Foi bem de hoje. Então, esse ou aqui, em cidade. Isso, astronauta. Entendeu? Opa, Lu. Olha lá, não tem configuração, não é letra isso. Não é letra. Então nós temos 70, por volta de 70 configurações de mãos. Por isso que é separado o alfabeto, porque tem outras também. Tá? A gente queria pôr letra. Não entendi. Na primeira aula eu achei que ia ter letra, só letras. Imagina. E você e muita gente pensa isso, por causa da nossa influência. Nosso mundo é gráfico. Gráfico quer dizer escrito, cheio de letra. Então nós queremos também encontrar um mundo confortável para a gente. Nós Eu somos... entendi que não. Que bom, estou feliz, estou muito feliz. Mudou sua visão? Que bom. Valeu, né? O nosso objetivo foi atingido. Opa! Agora lá, parto fraco. Olha lá a troca, ó. Confundiu, olha lá. Tá escrito. Parto fraco. Então, ponto de articulação ou alocação é a área do corpo onde que vai ser feito o sinal, tá? Então, o sinal pode ser feito troca de lugar, troca de significado, vamos dizer assim, para eu não ficar lendo aí. Observe nos sinais, olha lá. Aprender ou aprendizagem e o sinal de sábado que eu já ensinei para vocês. Então, eu troquei de lugar. E essa é uma configuração de mão que é uma delícia a gente fazer. Tem muita configuração de mão, né? É leite, ó. Tem muito, né? Já sabe. Então, esses sinais distinguem apenas pelo ponto de articulação. O primeiro na testa e o segundo na boca. Então, ponto de articulação. A mesma coisa da letra, só tirei ela de lugar. Isso não deu trabalho para a gente alfabetizar as crianças? Isso porque você fala para a criança, ó, rá, rá, rá. Então isso fica. E agora para o surdo? Você põe o R aqui antes ou o RA depois? Porque o surdo é visual. Isso não funciona. Par. Não tem som. Ele é visual, ele vai pegar o jogo da palavra inteira. Lembra lá do cérebro que eu falei? Maravilhoso, não é não? Se nós trocamos as letras, maravilhoso. Tá? Próximo. Os sinais têm o mesmo ponto de articulação, o queixo. Então, olha lá.
eu fiz o ponto de articulação na cabeça, né? Nós vimos no sinal anterior que se diferencia apenas pelo ponto de articulação. Agora nós temos dois sinais com o mesmo ponto de articulação, que é o sinal de queijo e o sinal de exemplo. Queijo e o sinal de exemplo. Os dois são feitos no mesmo lugar. O que troca é o movimento e a configuração de mão. Tá? Próximo. Aí vamos tendo essas diferenças mínimas aí. O espaço neutro. Agora nós vamos falar de lugar. Lugar, que é um dos parâmetros da Libras. Esse espaço neutro é esse lugar onde vocês percebem que o Alan mais sinaliza. Aqui. Por exemplo, quando ele faz o sinal de Deus. Olha lá, ó, ele saiu desse espaço neutro. Está acima. Certo? É um dos sinais, é o sinal mais alto. É o sinal de Deus. É o sinal mais alto. Cultura ou não é cultura? Cultura de fé. Cultura de fé. Sinal mais alto. Não é? Significado do sinal casa. Olha como que nós vamos sinalizar. Agora nós vamos fazer parte por parte. Olha, ele não toca. Significado do sinal não toca em nenhuma parte do corpo dele. Olha lá, ó. Não toca no corpo. Bom, se ele tivesse um puxão aqui, ia tocar, né? Meu Carlos. Próximo, abaixo. O outro parâmetro, o terceiro parâmetro, é o movimento. O movimento, ele é feito pelas mãos, como vocês viram ele fazendo agora. É um parâmetro complexo, que pode envolver formas e direções diferentes. Olha lá. Sinal de trabalhar, Alan. Eu vou lendo para você. Trabalhar. Olha lá o sinal. Olha o movimento, ó. Certo? Agora, antigamente a gente fazia o sinal de videocassete. Coloca o videocassete. Olha só, ó. Sinal de novo, Alan. Entenderam? Só mudou o movimento. Só mudou o movimento. Está no mesmo lugar. Esse sinal aqui, esqueci o do ainda com as duas mãos. Ó, esse. Ok? Lutar. Olha lá. Mesmo lugar, mesma configuração de mão, só mudou o movimento. Entendeu? Então, eu estou usando o mesmo. Opa, não. O movimento é na frente, com arco, o movimento de pulso. Já falei isso, pode ir. Tipos de movimentos. Agora vamos lá, eu vou é melhor do que eu ir falando, mas eu vou fazendo. O sinal de aprender. Olha lá o movimento. O sinal de precisar. Ótimo, passa. Percebam as diferenças dos movimentos. Agora a orientação das mãos. Mão com a palma para baixo, palma para cima. Então são movimentos diferentes. E aí, vamos fazer o sinal de... Esqueci de um exemplo. Isso, interte. Olha lá, interte. A mudança de palma da mão. Não é? O sinal de acreditar. Ó. Entendeu? Então, mudou, a palma da mão muda o significado. Também. Próximo. Eu coloquei que é carnal. Olha lá, mão para dentro, de prazer, gostar. Mão para fora, para. Mão para o lado, de passar, né, próximo, espaço. E mão para o lado. Próximo. A última, expressões não manuais. E a expressão manual é muito interessante porque eu não uso minhas mãos, mas o que é mais forte, ou eu completo com a minha expressão na manual, que é a expressão facial. Por exemplo, o sinal de triste. Alan está triste. Alan, agora está muito triste, acabado, vai assado. Vai, Alan. Não nem fazer. Entendeu? Agora nós temos que tomar cuidado que a tristeza é um sentimento.
Por exemplo, eu não posso fazer esse sinal aqui, ó. Dá para você contar quantos tristes eu tenho? Esse daqui é só quando você consegue contar. Por exemplo, aluno aqui. Nós temos alunos, 1, 2, 3, mais ou menos 50. Então, temos muitos alunos, porque eu consigo contar. Agora, o aluno está triste. Está triste de novo, aluno. Deixa eu contar quantas tristezas eu tenho. Não dá para ver. Não dá para ver a tristeza. É um sentimento, é escondido lá dentro. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. É para isso que existe a expressão. A expressão facial. Para dar intensidade. Para dar intensidade. Por exemplo, Alan, você é muito rico. Fala aí para nós, você é muito rico. Ó, a cara do cara, a cara da riqueza. A cara da riqueza. Agora, vamos mudar a situação. Alan, ficou pobre, miserável. Olha, gente. Olha, até caiu aqui, ó. Caiu aqui em cima do manual. Expressão facial ou expressão não manual. Expressão não manual. Alan, agora sem as mãos, só com a expressão facial. Faz uma cara de que você tá assim, muito de saco cheio, muito brava. Ó, precisa falar alguma coisa? Não precisa. Então vamos seguir aí que agora está bravo. Então, essas expressões, próximo. As expressões é aqui que você coloca a pontuação no texto. É aqui que você faz um ponto de interrogação. O aluno vai fazer. Qual é seu nome? Opa, congela de novo. Ó, olha aqui, ó. Isso daqui é um ponto de interrogação. Aí você dá um Google assim. Frase exclamativa em libras. Ponto de interrogação em libras. Aparece assim. É a mesma coisa que a professora pede para a criança ler a primeira frase dela, fala assim, qual é seu nome? Ponto de interrogação. Ele acabou de aprender a ler o ponto de interrogação, não é? Ele fala, qual é seu nome? Ponto de interrogação. Vou comprar laranja, vírgula. Ele vai falando, vírgula, vírgula, vírgula. Então isso não existe ponto de interrogação. Agora, nós podemos fazer brincando? Podemos, uma piada. Quando o Carlos adora fazer as piadas dele. Entendeu? Ele pode, porque a língua é dele. Eu e o Alan não podemos, porque nós somos intérpretes finos e sabemos da gramática. Entendeu? Ele pode brincar com a língua dele. Entendeu? Bora. Eu já expliquei tudo isso para vocês. Agora, quando pronunciamos a palavra casa, falamos de cada fonema numa sequência linear. Então, nós falamos casa. Qual Alan sinaliza? Na datilologia, agora o sinal. Ó, não quis slow motion, de novo. No sinal? Sinal da casa. Ó, primeira coisa, ele colocou o espaço, a configuração de mão, o ponto que tocou, não tocou no corpo. Então, quando ele faz esse movimento, ó, descansa e volta. O cérebro dele pensou em cada configuração para formar um sinal. Aí eu pergunto, o surdo pensa? Sim. 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 E muito. Sim. Então, é uma língua que precisa ser pensada para ser sinalizada. Próximo. Olha lá como se eu fosse falar para você por telefone como é que se faz, que se desenvolve o sinal casa. Colocamos a mão no formato específico, a configuração de mão em B, no espaço neutro, na frente do corpo, mãos opostas, a direita com a palma para a esquerda, fazemos um movimento retilíneo, com a mão direita e a outra tocando os dedos, e expressão facial neutra. Não é fazer cara de felicidade, não. Só cara. Isso. Agora, se ele quiser falar que a casa é linda, aí ele vai mudar, né?
Até por isso, não. Próximo. Ficou claro essa estrutura aí, gente? Então, ficou bem antes de eu terminar aqui. Eu não faço o sinal do jeito que eu quero, na direção que eu quero. Tem uma regra, eu sigo a regra. E isso também serve para nós ficarmos atentos no que nós vamos procurar nas redes sociais. Porque agora a pessoa fez uma semana do curso e não foi na associação, foi por aí, e vai lá e já posta um vídeo. E diz que está de Libras. Entendeu? Então leiam. Vamos estudar. Pronto. Não. Os elementos visuais, eu expliquei isso para vocês, né? Na Libras, nós temos todos esses elementos para expressão facial, movimento, e aí é uma explicação de como está toda a estrutura da Libras. Próximo. Então, quando eu perguntasse e nós perguntarmos para vocês, como nós pontuamos? Qual é a expressão que é comparada com a pontuação na língua portuguesa? A expressão facial, corporal ou as expressões não manuais. Não é verdade? Isso daí. Isso daqui é a explicação, pode passar, que é a explicação da imagem anterior, eu falei tudo isso daí. Então, os componentes da língua de sinais são importantes. A mão, o espaço e as expressões faciais, que são importantes para transmitir a gramática e a emoção. As expressões faciais, elas são o tudo. Elas dão a intenção. Se é pergunta, se você está sentindo raiva, se você está desejando, tá? Por exemplo, eu falo uma comida muito deliciosa. Olha a cara do aluno. Olha que comida deliciosa. Uma comida muito, muito apimentada. Haja pimenta. Então, a expressão, a Libras, sem expressão facial e corporal, está faltando. Então, ninguém mais vai ficar bravo quando o Carlos falar, você não está. É a mesma coisa que você entregar o texto para sua professora de língua portuguesa, sem nenhuma vírgula, nenhum ponto, nem de exclamação, nem de interrogação, nem 2 pontos, e falar assim, professora, mas minha letra está tão bonitinha, caprichei tanto, só não pontuou. Quem é o professor? Qual o professor que vai aceitar esse texto? Nenhum. E nós não estamos mais na época de exigir caderno bonito e letra redondinha dos alunos, estamos? Não, porque eu conheço um ser que é top profissional e terminou a faculdade com a cadernetinha daquelas desse tamanho, aquelas que a gente comprava coisa no boteco e marcava, que a pessoa não conseguia registrar. Mas a memória estava tudo aqui. Você pergunta, quem veio? Ah, que livro você leu? Fulano de estava assim, assim. Hã? Mas você fez mesmo? Não fiz, tá aqui. E sabe, até hoje. O caderno, um caos. Perdia. Um dia perdi o caderno. Entendeu? Então, é para a gente pensar. Nós temos surdos maravilhosos. Que têm um conhecimento que deixa você de queixo caído. Agora, pede dele ler na sua língua, que é a segunda língua dele. E eu não me conformo que essa pessoa, às vezes, fica preocupada com isso. Oi? Caiu um lápis ali. Então, nós precisamos pensar, conhecer e respeitar a diferença. Porque nós falamos muito em respeitar o outro, respeitar o diferente, e muitas vezes nós exigimos do surdo que ele saiba ler como nós sabemos. Às vezes essa exigência não é assim posta, na cara dura. É de chegar na frente do surdo e começar a escrever. É a mesma coisa que eu chegar e começar a falar inglês e falar assim, tudo bem, tá bom? E você fica. É uma língua estrangeira para ele. A nossa cultura está tudo bem para eles, por causa da família, por causa do contato, do trabalho, 95%, né, gente? Nós somos 95%, a pressão muito grande. A influência é muito forte.
Mas nós precisamos pensar que nós somos 95% para termos empatia. Então, nós somos 95% e nós queremos ser 95% com empatia, com respeito e pensar, puxa vida, eu desrespeitei, sem querer, mas eu desrespeitei. Eu não sabia que era outra língua. Eu não sabia que era outra habilidade que ele estava usando. E que língua maravilhosa é essa? É uma língua de natureza visual. Uma necessidade visual motora, para que ele entenda, para que ele comunique, que ele conheça o nosso mundo. Próximo, por favor. Então, para finalizar, nós não interpretamos palavras. Nós interpretamos ideias. O surdo interpreta ideia. Ele pensa, o que eu tenho que falar para ela? Isso. Como que eu vou desenhar isso aqui para falar para ela? E ele coloca todos os pontos, letras maiúsculas, faz grifos maravilhosos. E muitas vezes nós que não temos percepção. Porque nós precisamos afinar esse nosso olhar. Eu digo para os meus alunos, quando eu começo a aula, eu gosto muito, eu chego carregada, né? Professor, você já sabe, né? A gente entra no notebook, lá na minha instituição cada um tem o seu, aí eu já toco no notebook, eu tenho aqui que a planilha de chamada, às vezes, eu com o celular para chamada. Ou a garrafa d'água, que agora é item necessário. Aí eu, tipo, sem cumprimentar ninguém, boto lá na mesa e volto. E eu começo a aula em Libras. Aí o primeiro momento é assim, professora, eu não entendi nada. Aí quando eu respondo em Libras, não tem problema. Mas o que aconteceu com o cérebro? Oi, cérebro, acorda, meu bem, porque agora é Libras. Acorda, agora é Libras. A gente precisa fazer um exercício. Aí eu começo a aula, depois, aí eu começo a analisar. Mas aí eles falam, não para não. Porque daí já entendeu. Aí eles começam, então fala aquele sinal. Professora, eu não entendi esse sinal. Esse daqui. Ai, que legal, qual o significado disso? Então, olha que interessante. Foi o que eu fiz aqui com mata, a palavra mata. Mata. Olha lá, ela já perguntou. Porque ele não interpreta a palavra, ele interpreta o significado. Eu não expliquei para ele qual é a intenção. O sinal de pronto. A comida está pronta. A comida está pronta. A casa está pronta. Eu estou pronta. Mas foi com a mesma intenção? Quando eu digo que a casa está pronta, eu acabei de construir. Quando eu disse que eu estou pronta, eu já estou trocada. Não é? Então, pronto. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Muito, muito, muito obrigada. O meu carinho. Eu amo estar na comunidade surda. E é por isso que a gente fica assim uma semana preparando para trazer. Eu espero ter contribuído, tá? Eu espero ter ajudado. Se eu não conseguir, eu estou assim aberta para receber sugestões, o que vocês quiserem, até perguntas eu não consigo responder, mas eu estou pronta para fazer pesquisa, tá? Para poder ajudar, no que colaborar com o desenvolvimento de vocês, para aprendermos, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Darcy e ao Carlos, né? A associação que acreditou. Sim. Sabe a hora que você falou lá dos intérpretes, em pé, você colocou que evoluiu. Qual, assim, na minha ignorância, qual foi a diferença? A diferença que hoje, Assim, eu vou começar pela diferença boa. Pela diferença boa. Eu fiquei curiosa. Sim. Então vamos lá. Ela quer saber qual a diferença entre gravar em pé e sentado. A primeira Porque coisa. você falou que evoluiu, mas ao mesmo tempo é mais cansativo ficar em pé. Mas aí, então vamos começar do começo. Primeiro eu vou começar do lado bom. Se o Alan está interpretando aqui e a imagem dele vai ficar gravada no YouTube,
ele já tem uma diferença porque vai vender a imagem linda e maravilhosa da pessoa. Certo? Então, ele está vendendo direitos autorais da imagem dele. Se é um programa político que agora está na época, 30% a mais. Porque está zelando pela imagem dele. Então, a imagem dele não vai sair por aí com a lã todo troncho. Gosta na parede, vai. Também, pode cuidar. Isso. A lã sentado na mesa interpretando desse jeito. Não é esse a lã? Ninguém vai contratar um trambolho desse. Trambolho, viu? Abre o braço aqui, trambolho. Entendeu? Olha lá. Tá certo isso? Não. Então, você entendeu? Então, agora, postura. Então, ele está representando uma comunidade surda. Ele é um profissional. E ele está aqui hoje como voluntário. Mas ele tem uma responsabilidade de profissional. Certo? Outra coisa. Hoje, nós temos a janela de Libras, que pega daqui para cima. Porque a Libras, ela é esse espaço. Se o Alan começar a fazer, faz um gol, Alan, mais a mímica, ele vai usar as pernas. Olha lá. E já imaginou filmando, olha lá, já sai, entendeu? Faz a mesma coisa em Libras, Alan. Olha lá. Entenderam? Então, quando você percebe o intérprete fazendo toda aquela estripulia, ai, gente. Entenderam? Então, e aqui como sairia do quadro? Se estivesse filmando bonitinho, o Vavá fosse ali o produtor, já ia falar, filha de uma mãe, fez eu perder tudinho a edição. Não é? Então, é isso também. Quem trabalha com marketing, com imagem, fez tudo isso. Então, esse é um dos itens que evoluiu. O segundo é porque aqui nós estamos respeitando o visual de todos. Olha aqui, ó. Todos estão vendo aqui do cotovelo da lã. Essa é uma área de limite visual. Entendeu? Então, é acessibilidade. A Libras também tem que dar acessibilidade para o outro. Entendeu? Então, eu tenho que pensar. Não é porque eu estou com Libras que eu faço o que eu quero. Como que ele vai fazer? Aí ele vai trabalhar, vai ser Libras só para ele. Só para ele. E se não tivesse surdo, então, a Dulce está lá longe, está acompanhando. E ela está visualizando aqui. E se não tivesse surdo hoje, isso também mudou. Antigamente só podia interpretar quando tinha um surdo. Mas, por exemplo, tem um comício ali na praça. Só tem ouvinte. O Carlos está passando de carro, resolve parar e descer. Aí alguém vai chegar e falar assim, não, Carlos, vai embora, porque não tem intérprete. Alguém pode fazer isso? Não. Pode fazer isso com o cadeirante? Pode fazer isso com o deficiente visual? Pode fazer isso com o surdo? Não. Então, hoje também mudou. Não é? Eu e a Ana Laura já ficamos agoniados. Uma vez chamaram a gente para fazer a interpretação. Aí eu olhava a Ana Laura e falava assim, Ana Laura, pede para o surdo vir aqui, Ana Laura, que eu queria que o surdo olhasse para mim para interpretar, porque é horrível. É horrível. Mas é um direito. Da mesma maneira que tem a rampa para o cadeirante, qualquer esquina, acesso a Libras. Agora, se nós estamos, por exemplo, numa reunião, 3, 4 pessoas, estamos sentados, está garantindo o acesso visual para todos? Tranquilo. Agora, é ética, é postura. Por exemplo, a questão da veste, a roupa tem que contrastar com o corpo. Certo? Então, não precisa ser obrigatoriamente preto. Pode ser um azul marinho, pode ser uma cor lisa. Depende de onde, cores neutras. E que contraste a pele, certo? Às vezes a gente coloca umas roupas nude que fica da cor da gente. Aí joga, às vezes faz uma edição ou uma luz e você não visualiza, entendeu? Não valoriza. Então o que mudou é isso. Porque como a língua agora tem uma estrutura e nós temos a lei brasileira de inclusão, ela diz que a inclusão é para todos. Para todos em todos os lugares. Esse todos é a palavra maravilhosa. Eu falo que é o que fez as pessoas serem vistas como todos. Nós somos todos iguais. Entendeu? E é isso que eu falo lá da questão da empatia. E quando eu falo da Libras, as pessoas não conhecem. Por quê? Quem que vai passar todas essas regras
esses ensinamentos para os surdos se não formos nós ouvintes? Eu fico muito incomodada com isso. Eu sempre falo para a Darcy, o meu sonho é ver a associação com os surdos dando curso. Mas para isso, eles têm que crescer em fazer formação e eles são capazes. Mas antigamente, não falaram isso para eles, não acreditavam neles. Os surdos hoje, eles conquistaram com muita luta essa língua deles. Porque eles foram persistentes. Não foi porque teve família que apoiou. E nós temos que continuar fazendo isso, porque nós somos o 95%. Mas só que nós temos que ter a empatia. Não é dominância, não é capacitismo. Ficar olhando para eles, falando assim, ai, que dó, coitadinho do Carlos. Não. É você entender que o Carlos só é diferente porque ele usa algumas habilidades de um lado do cérebro que você usa do outro. Ele usa uma língua, você usa outra. Porque se eu estivesse aqui falando inglês, não tem ninguém, né? Mas se tivesse um intérprete para assim, gente, vocês nem sabem, o Alan, de vida falando inglês, o Alan interpreta inglês, o cara manja inglês, papapá, que inglês, vamos lá, porque dá uma valorizada, não é? E por que que a nossa língua é reconhecida, a língua brasileira de sinais, ela é reconhecida? E nós estamos aqui olhando o dono da língua aqui, ó. Nós temos amizade com eles. Muitas vezes a gente não dá o mesmo valor. Então depende de nós. Depende de nós. A semente está plantada e vamos continuar fazendo esse nosso trabalho. De mostrar que nós temos empatia. E nós queremos essa comunicação. Fazer essa acessibilidade na comunicação. Porque a única diferença entre nós e eles é a língua. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Tá? Deixa eu consertar para você. Ah, tá. Eu aqui? Mas ela acho que ela vai perguntar. Pergunta. Quem ia perguntar? Eu não. Não? Então vamos fazer já agradeci. Agradeço mais uma vez. Agradeço as perguntas, tá? Podem também deixar perguntas. Encaminhem para o Alan, que ele vai responder todas depois. Como já falaram, o material está disponível. O material está disponível. Na próxima tela, faça só para mostrar que tem a referência. Foi o material que eu usei. Tem mais um. Referência. Essa nomenclatura na área da surdez é um texto pequenininho que eu usei. Essa Gesser, Libras, que língua é essa? É um livro que tem em Libras. São 4 capítulos. Os 4 capítulos em Libras, que é o sonho que eu falo do nosso surdo trazer ele do nosso jeito. É maravilhoso. E esse Oliveira, Patrícia Cardoso de Oliveira, passo a passo para os estudos tradutórios de Libras de português, que é o nosso sonho também de fazer o curso para tradutores e intérpretes, né, Darcy? Mas dá um tempo. Tá bom? Então agora vamos nos posicionar para a foto, é assim? Vem aqui, Alan, foto. Mas aí esconde o pessoal lá. Não, ele vai pegar todo mundo aqui, ó. Pessoal, quem pode lá no fundo ficar em pé? Ficar em pé aí atrás, vem mais pra cá. Pessoal do fundo, isso. Isso, cadê você? Não, isso é assim. Aí, olha lá. Todo mundo fazendo o sinal da assim, pessoal. Aê! Peraí. Deixa o Carlos dar a última palavra, gente. Calma aí. Vai falar uma ótima noite. Pessoal, senta rapidinho, só para me falar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Agradecer a Edvenilda pela essa palestra maravilhosa. Peço desculpa para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos, eu sou o presidente da associação, né? E
E eu agradeço aos intérpretes, a intérprete Ana Laura, o Alan. Vocês viram o Alan interpretando? Vocês viram? Né? Eu quero que vocês sejam igual o Alan e a Ana Laura, melhor do que eu, viu, pessoal? E vocês viram a Tiberilda falando, ela aqui, ó, falou bastante, ficou com a garganta seca, e ela tomando água, ela não jogava água na mão, né? Então, e quando vocês forem intérprete futuramente, quando vocês começarem a sinalizar, eu quero que vocês sejam igual a eles também, né? E vocês têm capacidade para isso, pessoal, né? Quem sabe no futuro próximo aí vocês fazem parte da Associação de São Voluntário também, que nem eles, né? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.